Vamos discutir aqui mais um assunto relacionado ao nosso curso de Fundamentos de Eletromagnetismo. Hoje estudando circuito RC. Nós vamos estudar o processo de carga de um capacitor. Então vamos aprender aqui como é que funciona o processo de carga de um capacitor. Se eu colocar essa chave, aqui eu tenho uma chave S, aqui eu tenho uma fonte, aqui eu tenho um resistor, aqui um capacitor. Se eu colocar essa chave S na posição A, eu vou ter então um circuito que vai existir uma corrente. Essa corrente vai começar de um valor grande e vai diminuindo com o passar do tempo. Nós vamos ver por que isso acontece. Então, vamos pensar aqui o seguinte. Vamos colocar essa chave aqui na posição A. Com isso aí, nós podemos pensar num circuito assim. A fonte E, aqui eu tenho o resistor e aqui eu tenho o capacitor. Capacitor, conforme nós já estudamos, ele armazena energia elétrica através de um campo elétrico que se forma aqui no capacitor. Então, aqui está o capacitor. Se eu colocar essa chave em A, uma corrente vai fluir nesse sentido, de forma a carregar esse capacitor. Então, esse capacitor vai ficar carregado dessa forma aí, carga positiva, porque aqui é o polo positivo da bateria. Vai acontecer um momento que aqui vai estar com o máximo de carga, não, vai estar com uma carga cuja diferença de potencial nos extremos do capacitor vai ser a mesma diferença de potencial que se mede aqui na fonte. Por que isso acontece? Porque a corrente vai começar de um valor, um determinado valor, e vai diminuindo até se tornar nula. Quando é que a corrente vai se tornar nula? Quando a diferença de potencial nos extremos do capacitor igualar com a diferença de potencial nos extremos da fonte. Aí a corrente vai ser zero, e se a corrente for zero, lembrando lá da lei das malhas, se eu sair de A, for para B, for para B', for para D e depois for para A, eu não vou colocar esse C aqui de capacitância. Então, não confundir esse C aqui com os pontos que eu estou marcando. Então, eu disse A, B, B', D. C é a capacitância. Então, o que vai acontecer? O que vai ocorrer aqui é que a corrente vai ser zero, vai chegar a um valor nulo, porque aqui já chegou o máximo de carga possível devido a essa fonte e a capacitância do capacitor. Então, o que vai acontecer é que a diferença de potencial nos extremos do capacitor vai se igualar com essa diferença de potencial nos terminais da bateria. E aí não vai haver mais carga, não vai haver mais corrente fluindo através do resistor aqui. Usando a lei das malhas. Então, eu vou percorrer a malha, por exemplo, nesse sentido aqui. Então, eu vou sair de A e vou voltar em A novamente. Então, se eu sair de A, eu vou ter mais epsilon. Saí de A, passei pela fonte, então eu vou ter um acréscimo de potencial. Aqui eu vou ter um decréscimo de potencial. I vezes R. E aqui eu tenho a queda de potencial nos terminais do capacitor. Quando nós estudamos capacitância, nós vimos que
A diferença de potencial nos extremos de um capacitor era dada por esta equação assim, ó. Q, carga no capacitor, é igual a CV. Portanto, V, que é a diferença de potencial nos extremos do capacitor, é a carga sobre a capacitância. Então, qual é a queda de potencial que nós temos aqui no capacitor? É menos Q sobre C. Volta lá no estudo de capacitores, nós vamos ver essa equação lá. E aí, nós temos, portanto, a equação do circuito. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos resolver essa equação, vamos melhorar um pouco mais essa equação aqui. Eu vou escrever menos I, R, menos Q sobre C, que é igual a menos epsilon. E aí eu tenho IR mais Q sobre C, que é igual a epsilon. Nós lembrarmos lá no capítulo, quando nós estudamos corrente elétrica, nós vamos lembrar que a corrente é dQ dt. Então, no lugar que tiver corrente, eu vou escrever dQ dt. Vou substituir esta equação nesta equação aqui. Então, vou ter dQ dt, que é a corrente, vezes a resistência, eu vou colocar a resistência aqui, mais Q sobre C, que é igual a epsilon. Isso aqui, se você já estudou equações diferenciais, você vai ver que isso aqui é uma equação diferencial de primeira ordem. Equação diferencial de primeira ordem. Se você nunca estudou equação diferencial, você pode também resolver isso aqui através de métodos de integração. Nós vamos ver isso aí agora. Quando você tem uma equação diferencial, a solução dessa equação é também uma equação. E é o que nós vamos fazer agora. Baseado nesta equação, nós vamos encontrar um Q de T. Nós vamos encontrar um Q de T. Vai ser esta equação. Nós vamos chegar nesta equação aqui. Já adiantei a equação aqui, mas nós vamos chegar nesta equação. Nós vamos partir, repare que nós escrevemos a equação do circuito usando a lei das malhas, substituímos a corrente por dQ dt, chegamos numa equação diferencial de primeira ordem, e o que nós vamos fazer é resolver essa equação. Isso que nós vamos fazer agora. Então vamos lá, solucionando esta equação. Repetir aqui, ó. R vezes dQ dt mais a carga sobre a capacitância, que é igual ao epsilon, que é a força eletromotriz. Vamos resolver isso aqui pelo método de integração, porque nessa fase do curso todos já estudaram derivação e integração. Então vamos lá. Então o procedimento aqui, ó, é fazer com que eu tenha de um lado apenas Q e o infinitesimal Q de variável e T como variável no outro membro. Então vamos continuar aqui, ó. Então eu tenho R dQ dt. Vou começar jogando isso aqui para o lado direito, então vai ficar epsilon menos carga sobre C. Lembra-se que a carga ela é função do tempo. Isso aqui é a carga que nós vamos acumulando no capacitor até o capacitor adquirir um máximo de carga. Então essa carga é uma função do tempo. Aí agora, com esta expressão aqui, eu posso escrever dr vezes dq dt. Posso escrever aqui, ó, R dQ
que é igual a epsilon menos Q sobre C, que multiplica dt. Vou tirar o mínimo múltiplo comum desse parênteses, então eu vou ter mínimo, que é C, capacitância, aqui eu vou ter epsilon C, e aqui eu vou ter Q. Tudo isso vezes dt. E do lado esquerdo, R dq. Vou passar esse termo para o lado esquerdo. Se eu passar esse termo para o lado esquerdo, esse parênteses para o lado esquerdo, eu vou ter resistência, que multiplica capacitância, sobre εc menos carga, fechou, vezes o dq, e do lado direito, dt. Aqui já começa a ficar bom, porque eu posso escrever assim, ó, R, C, dq sobre εc menos Q, que é igual a dt. Aqui como é que vai ficar? Vai ficar da seguinte forma. Vou passar esse RC para o lado direito, então do lado esquerdo vai ficar dq sobre εc menos Q, que é igual a 1 sobre RC vezes dt. Tem aqui, do lado esquerdo, só envolve a variável Q, aqui só envolve a variável T, porque o resto é constante. O R é a resistência do resistor, a capacitância, esse C é a capacitância do capacitor, constante. Então agora me resta resolver esta equação. Se integrarmos dos dois lados e integrarmos aqui de um t igual a 0 até um tempo específico t, aqui a carga de um valor 0 até a carga específica q, então eu vou ter essa expressão aqui para resolver. Isso aqui é um integral, simples de resolver. Então é só você lembrar, ó, vamos melhorar mais ainda aqui essa equação, essa integral do lado direito. Vou fazer εc menos Q, vou fazer isso igual a x. Então, o x ele é uma função de Q, o resto aqui é constante. O epsilon é a fém da bateria, o C é a capacitância do capacitor e o Q é a carga que vai se acumulando no capacitor. Então, se eu derivar do lado esquerdo e derivar do lado direito, eu vou ter dx, que é igual a derivada disso aqui, como é uma constante, isso aqui vai ser 0, e aqui vai ser menos dq. Ou simplesmente dq é igual a menos dx. Então vamos fazer a substituição aqui. Então nós vamos ter menos dx sobre essa expressão aqui, nós combinamos de chamar de εc menos Q. Do lado esquerdo, do lado direito não fiz nada, então tenho simplesmente dt sobre RC. Integrando aqui, de 0 até t, eu vou ter 1 sobre RC vezes t. Se eu integrar isso de 0 a t, vai permanecer a mesma expressão que está mostrada aqui. Aqui eu vou fazer a substituição. No lugar que tiver εc menos Q, eu vou chamar de x. Então eu tenho integral de dx, vou tirar esse negativo para fora, e aqui vai ficar simplesmente x. Muito bom. Então eu vou integrar isso de um x1 até um x2. Isso aqui, na verdade, é ln de x.
com x variando de um x1 até um x2. E do lado direito, t sobre RC. Multiplicar os dois lados por menos 1. Vou ter então aqui ln de x, com x variando de um x1 até um x2. E aqui menos t sobre RC. Mas o x é... O que é x? Epsilon-c menos q, que é igual a menos t sobre RC. Agora, a nossa carga vai variar de um valor zero até um valor q específico. Então, aqui, aplicando aqui os limites de integração, nós vamos ter logaritmo de epsilon-c menos q menos logaritmo de, vamos fazer a carga igual a zero. Então, vai ficar simplesmente epsilon-c. Tudo isso que é igual a menos t sobre RC. Aplicando aqui as propriedades logarítmicas, nós vamos ter ln de epsilon-c menos q dividido por epsilon-c. Tudo isso que é igual a menos t sobre RC. Se eu tomar a exponencial dos dois lados, eu vou ter epsilon c menos q sobre epsilon-c, que é igual a menos é igual a e elevado a t sobre RC. Nós vamos ter epsilon-c menos q, que é igual a epsilon-c, que multiplica exponencial elevado a RC, t sobre RC. Eu estou interessado na carga. Então, como eu estou interessado na carga, eu vou deixar do lado esquerdo carga, do lado direito eu vou deixar menos epsilon-c mais epsilon-c exponencial de menos t sobre RC, ou ainda Q, que é igual a mais epsilon-c menos epsilon-c é elevado a menos TRC. Colocando em evidência o epsilon-c, nós vamos ter o seguinte: 1 menos E elevado a menos T sobre RC. Então, de uma forma mais geral, então, na verdade, esse Q aqui é um Q de T. Ele depende do tempo. Ele é igual a epsilon-c, que multiplica 1 menos exponencial de menos T sobre RC. Pronto. Chegamos aqui na equação que expressa a carga do capacitor em função do tempo. Voltando aqui na figura, eu tinha aqui a bateria, eu tinha aqui um resistor e aqui o capacitor. Então, no momento que eu liguei isso aqui, o que aconteceu? O capacitor começou a ficar carregado. Ele começou de uma carga inicialmente nula e foi carregando. Num tempo muito grande, ele adquiriu uma carga. Num tempo t, ele adquiriu essa carga, que é um Q de t. Então, a carga no capacitor vai ser uma função do tempo. Qual é a carga no capacitor? Olha que interessante. No tempo zero, qual é o valor da carga no capacitor? Então, se você fizer t igual a zero, você vai ver que a carga no capacitor ela vai ser
epsilon-c, que é igual a 1 menos E elevado a, o t vale 0, sobre RC. Então aqui vai dar E elevado a 0, 0 dividido por RC vai dar 0, E elevado a 0 é 1, então nós vamos ter isso aqui, ó, como 1 menos 1, que vai dar 0, e portanto, para o tempo 0, a carga é também 0. A carga no capacitor é nula. E para um tempo muito grande, qual que é a carga do capacitor no tempo muito grande? Vai ser uma carga, ou seja, você ligou aqui e esperou o capacitor carregar-se por completo. Qual vai ser a carga nesse capacitor? Então, se você chegar aqui e escrever, ó, qual vai ser para um tempo muito grande, qual vai ser a carga no capacitor? A carga no capacitor vai ser Q, que é igual a epsilon-c, que multiplica 1 menos E elevado menos, aqui um número muito grande, sobre RC. O que dá esse valor aqui, ó? Esse valor aqui dá 0, né? Veja bem. Ó, só desenvolvendo essa conta um pouquinho mais aqui, ó. Quero mostrar que essa quantidade aqui, ó, é 0. E elevado a menos infinito sobre RC é igual a 1 sobre E elevado a mais infinito sobre RC. Então, isso aqui embaixo vai dar um número muito grande. Repare que é E, o número de Euler, elevado a um número muito grande. Então, você vai ter no denominador um número muito grande. Isso aqui, na situação limite, vale quanto? Vale 0. Então, nós vamos ter aqui, ó, Q, que é igual a epsilon-c, 1 menos, isso aqui é 0, então vai ficar que a carga para um tempo muito grande é uma carga que vale epsilon-c. Então, no tempo muito grande, a carga aqui vai ser epsilon-c. E aí, então, nós temos um comportamento gráfico do capacitor no processo de carga. Então, o que nós resolvemos aqui até agora foi colocar essa chave ligando na posição A. É o processo de carga do capacitor. Então, olha aqui, ó, carga em função do tempo. A carga começa de 0, vai aumentando e chega no valor limite. Qual que é o valor limite? Esse valor aqui, ó. Então, esse valor limite é o epsilon-c. Esse valor limite aqui. E quando chega aqui, a carga estabiliza. Vai chegar num patamar, a carga estabiliza. Se a carga estabiliza, você não consegue trazer mais carga para as placas desse capacitor, é porque você não tem mais corrente fluindo nesse resistor ou no circuito como um todo. E aí, nesse caso, você fala que o capacitor adquiriu o máximo de carga. Então, no processo de carga do capacitor, nós temos esse comportamento. E a corrente? Nós vamos mostrar que a corrente tem esse comportamento aqui. Então, o capacitor no processo de carga, conforme discutimos há instantezinhos aqui atrás, a carga em função do tempo é epsilon-c, que multiplica 1 menos E elevado a T sobre RC. Esse é o processo de carga. Então, se você plotar um gráfico dessa equação aqui, você vai ter esse comportamento. E a corrente? Como eu posso obter a corrente nesse processo de carga? Para obter a corrente, basta lembrarmos que a corrente é igual a dQ dt. E para obtermos a corrente, como é que nós vamos fazer? Lembrando que a corrente é dQ dt, nós vamos obter a corrente bastando simplesmente derivar esta expressão aqui em relação ao tempo. Como é que vai ficar? Vai ficar I, que é igual a dQ dt, derivando
isso aqui em relação ao tempo, nós vamos ter εc, derivada da constante em relação ao tempo, é 0, menos, agora vamos derivar isso aqui, ó. A derivada da exponencial vai ser o coeficiente da variável, menos 1 sobre RC, que multiplica a própria exponencial. A corrente é então, vamos multiplicar aqui, ó, vai ficar εc sobre RC, que multiplica E elevado a menos T sobre RC. Então, C cancela com C, então nós vamos ter que a corrente é igual a ε sobre R, que multiplica menos exponencial de menos T sobre RC. Isso é a corrente em função do tempo. Repare que a corrente começa de um valor. Que valor é esse? Então, quando o tempo é zero, o que vai ser a corrente quando o tempo é zero? Substituindo aqui por zero, nós vamos ter que essa corrente inicial, ela vai ser igual a epsilon sobre R. Epsilon sobre R. Então, quando você virou a chave para a corrente começou com um valor que é epsilon sobre R. Então, nós vamos ter aqui, isso é a corrente inicial. Você poderia escrever assim, ó, I, que é igual a I0, é elevado a menos T sobre RC. Esse I0 é o epsilon sobre R. Tá aí, então, a equação da corrente no processo de carga. Se você plotar esse gráfico aqui, em função do tempo, a corrente em função do tempo, você vai ter esse comportamento mostrado aqui, ó. Isso então é o que acontece com o capacitor no processo de carga. Bom, agora nós vamos discutir aqui a constante capacitiva de tempo. O que é a constante capacitiva de tempo? Dê uma olhada aqui na equação que fala da carga no capacitor em função do tempo. Então, olhando para essa expressão aqui, nós temos 1 menos. Repare que isso aqui é uma quantidade adimensional, exponencial também é uma quantidade adimensional. O expoente tem que ter unidade adimensional, ou seja, T tem que ter a mesma dimensão de RC. Se você analisar com detalhe as dimensões de resistência elétrica e de capacitância, você vai verificar que isso aqui tem que ter dimensão de tempo. Então, esse RC, então nós temos lá que a carga em função do tempo, ela é εc, que multiplica 1 menos epsilon elevado menos exponencial de menos T sobre RC. Vamos analisar a dimensão de RC. Qual é a dimensão de RC? Dimensão de RC. Tem que ser dimensão de ohm. Isso tem que ter dimensão de ohm por Faraday. Mas o que é o Faraday? C é igual a Q sobre V. Então, isso aqui tem que ter dimensão de Coulomb por voltagem. O que é voltagem? RI é ômega. V tem dimensão de resistência e corrente. Então, vai ser ômega e ampere. Ômega e ampere. Ômega cancela com ômega, então nós vamos ter Coulomb
por ampere. Mas o que é a dimensão de corrente? É o ampere, que na verdade é carga por tempo. Carga é coulomb, tempo é segundo. Aqui é coulomb. Então aqui nós vamos ter que a dimensão de RC é coulomb. E aqui é coulomb por segundo. No sistema internacional, né? Então, coulomb cancela com coulomb, segundo sobe para lá, para o numerador. Isso implica dizer que RC tem, portanto, a dimensão de tempo. Segundo. Então, RC tem a dimensão de tempo. Já que o RC tem a dimensão de tempo, esse tempo, RC, nós vamos chamar de tal. Isso aqui recebe o nome de constante capacitiva de tempo, ou constante de tempo capacitiva. Qual que é o significado físico dessa constante capacitiva de tempo? Que vale RC. Então, nós poderíamos escrever esta equação aqui, ó, que está aqui em cima. Ó. Nós poderíamos escrever esta equação assim: a carga em função do tempo, ela é εc, que multiplica 1 menos epsilon elevado a, E elevado a t sobre RC. Só que o RC é tal, constante de tempo capacitiva. Qual é o significado dessa constante de tempo capacitiva? Essa constante de tempo capacitiva, então vai haver um valor de t, que é o valor de RC, igual à quantidade RC. Então, quando eu fizer o tempo igual a tal ao RC, eu vou ter o seguinte valor para a carga. Ó, eu vou ter εc, que multiplica 1 menos E. Se eu fizer o T igual a tal, igual a RC, eu vou ter menos 1. E se nós fizermos essa conta aqui, ó, vai dar aproximadamente 0,37. Se você pegar a calculadora e fizer o número de O elevado a menos 1, isso vai dar aproximadamente 0,37. Então, nós vamos ter Q, que é igual a εc, que é igual a 1, menos 0,37, aproximadamente. E aí, eu tenho esse valor aqui para a carga, ó. 1 menos 0,37 vai dar aproximadamente 0,63. 0,63. Então, eu vou ter a seguinte informação. Para o tempo igual a tal, isso implica dizer que a carga vai ser εc multiplicada por 0,63 aproximadamente. Ou seja, tal é a constante de tempo capacitiva e, na verdade, é o tempo gasto para que o capacitor atinja um valor de aproximadamente 63% da carga total, da carga final. Então, o significado da constante de tempo, que é o tal, que é o RC, é o tempo necessário para que o capacitor alcance 63% da sua carga total.